Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Comunicação Empresarial. Na aula de hoje veremos um pouco sobre colocação pronominal. A comunicação ocorre naturalmente entre falantes da língua portuguesa. Diariamente, portanto, empregamos pronomes diversos conforme estamos acostumados. Entretanto, de acordo com os conceitos da linguagem formal e informal, é necessário adequar esse uso aos diferentes espaços e conhecer as regras que o regem. Eu sou o professor Rodrigo e vou acompanhar vocês em mais uma aula de colocação pronominal. Vamos lá? Ao final desta aula, você terá conhecimentos que permitirão conhecer os tipos de pronome e a sua correta utilização no contexto da linguagem formal. Então vamos primeiro aqui pensar, gente, o que é um pronome? Vocês lembram que diariamente nós utilizamos em nossa fala diversas maneiras de comunicarmos com um interlocutor, de referirmos a este interlocutor. Muitas vezes nós vamos utilizar os pronomes do caso reto, como nós chamamos. Nós vamos falar ela, ele, fez aquilo. São os pronomes eu fiz isso. São os pronomes que agem como sujeitos das orações ou vocativos no enunciado. Nós também temos os pronomes de tratamento, que são aqueles utilizados para se referir a outras pessoas de acordo com os cargos que elas ocupam. Por exemplo, Vossa Excelência para bispos e cardeais. Nós temos vários desses pronomes de tratamento que são utilizados apenas para figuras específicas. E teremos também uma aula exatamente para discutir eles. E temos também os pronomes oblíquos, que são os pronomes que servem como objeto ou complemento verbal. Nós temos aí então o lo, o lhe, né, que tanto a gente utiliza na linguagem escrita, mas quase nunca a gente utiliza esse pronome na linguagem falada. Nós temos o a, a partícula o e a, que também a gente conhece como os nossos queridos artigos, muitas vezes, nós também utilizamos eles como pronomes. Mas nós vamos ver isso aqui ainda nessa aula de hoje, não se assuste muito. Então vamos dar uma olhadinha no que são esses pronomes e para que eles servem. Então, o pronome é uma palavra que representa no contexto do período, ou seja, no contexto do enunciado, um nome, um adjetivo, um complemento ou uma oração que segue ou antecede a outra. Ele vai anunciar essa oração ou ele vai substituir ela, né, no caso. Ele vai ou anunciar ela, anteceder ela, ou recuperar essa oração para que a gente possa continuar com o nosso enunciado. Além disso, há pronomes que também são utilizados com outras finalidades. Nós temos os pronomes que são chamados de possessivos, que estabelecem a ideia de posse, tá? O que é meu, o que é seu, tá? Nós temos também os pronomes que são chamados de demonstrativos, aqueles que apontam para o local, para o lugar onde um objeto, algo está depositado, ou para onde vamos, né? Ali, aqui, aquele, este. Nós temos também os pronomes indefinidos, que servem para expressar uma indefinição. Temos os pronomes interrogativos, que são aqueles que são utilizados ao formular uma pergunta. Por exemplo, quem é que vai vir hoje à aula? Nós temos aí esse quem, servindo como um pronome interrogativo, apresentando aí essa ideia de indefinição também, né? Mas apresentando essa ideia de quem que vai vir, né? Na verdade, inicia esse ato de perguntar. E também temos os pronomes relativos, que representam algo que já foi mencionado. Os mais utilizados são a própria partícula que muitas vezes é utilizada nesse sentido, ou o qual, a qual, tá? Nós temos esses usos bem específicos aí para representar aquilo que nós falamos. Aquela frase a qual eu proferi anteriormente talvez tenha ficado um pouco confusa. Por exemplo, nós temos esse a qual recuperando todo o contexto da frase anterior. Nessa tirinha do Armandinho, por exemplo, nós temos aqui o uso de diversos pronomes, né? E ele apresenta essa confusão com o uso dos pronomes. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Pai, o que foi, filho? Onde você está? Então aqui, né, inclusive no último balãozinho, nós temos a questão do pronome relativo de lugar, onde, o qual muitas vezes é utilizado e cada vez mais utilizado erroneamente na linguagem coloquial e na linguagem falada para indicar algo que não seja um local físico,
Lembrando, gramaticalmente, esse pronome onde vai ser utilizado apenas para denotar um local físico. A escola, onde estudo. A casa, onde moro. São locais físicos que existem. Mas hoje em dia é muito comum nós ouvirmos na rua, né, em conversas, até mesmo em ambientes um pouco mais formais, alguém dizer a sociedade onde vivemos. A sociedade não é um lugar físico. Logo, gramaticalmente, esse enunciado está incorreto. Então é importante a gente apontar para isso. Mas perceba que esse enunciado no último quadrinho também ele é composto por pronomes, né? Esse onde está estabelecendo essa ideia de lugar, mas iniciando interrogativamente a pergunta do Armandinho e, por fim, o você, com um pronome se referindo ao pai, né? Recuperando o interlocutor. Então, quando nós pensamos em colocação pronominal, nós estamos pensando em qual posição colocaremos o pronome pessoal, geralmente do caso obliquo-átono, que gera mais dúvidas, em relação ao verbo. E aí, para definir esse uso, a gramática ela vai estabelecer 3 nomezinhos um pouco complicados, mas que eles fazem algum certo sentido, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas aqui a gente vai entender esse próclise como aquilo que vem antes. Mesóclise, aquilo que vem no meio. E o ênclise, aquilo que vem no final. Então, nós vamos pensar nessas 3 colocações, nessas 3 possibilidades de colocação pronominal para a gente tentar adequar e tentar formular regras para a colocação dos pronomes, principalmente oblíquos átonos. Me, te, se, le, o, a, nos, vos, se, les, os, as. Onde que essa partículazinha, esse pronome, vai antes, depois ou no meio do verbo? Em que casos? A gente vai ver isso mais adiante, tá? De maneira geral, no uso diário do português brasileiro, nós tendemos geralmente a próclise. Nós não falamos com outra colocação. Tanto que é muito comum vermos esse enunciado como me dá uma bala? Me dá uma caneta? Esse tipo de enunciado, ele é uma tendência de simplificação da língua falada. Mas nós devemos separar a língua falada da norma padrão culta. Logo, estudar as regras para saber escrever corretamente e separar, então, o que é da norma e o que é do uso cotidiano é essencial e é um objeto de destaque para nós no ambiente empresarial, inclusive. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tirinha que também apresenta um exemplo desse uso da próclise. Me diga uma coisa, o correto é diga-me. Tá, me desculpe. O correto é desculpe-me. Dane-se. Agora acertou. Então, como vemos aqui nessa tirinha, esse colega que está sentado constantemente está corrigindo o seu interlocutor, apontando para ele a colocação pronominal correta. Será que então esse uso do me no começo da frase, que nós tanto fazemos uso no dia a dia, ele está incorreto? Qual será a regra que rege esse uso? Nós vamos ver isso na segunda parte dessa aula e eu espero vocês lá. Chegamos ao final desta videoaula de colocação pronominal. Não deixem de acessar ao Saiba Mais do nosso portal para ter acesso a outros documentos e outras fontes de estudo para vocês se aprofundarem no tema dessa aula. Espero ter ajudado vocês e até mais!